Oremos, igreja. Poderoso Deus, querido Pai, meu Deus, usa o teu filho. Eu te peço em nome do Senhor, Jesus, que a tua glória siga sobre a vida dele, Senhor, que ele desapareça para o Senhor aparecer. Nós queremos nos alimentar, Senhor, do que o Senhor tem para nós, através da vida do teu filho. Então, meu Deus, usa ele de acordo com o que ele abraça. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, amém. Pode fazer, este dia ele já existe diante do Senhor desde a eternidade, né? Porque a Bíblia fala que o salmista, ele fala que todos os nossos dias já foram escritos no livro de Deus, sem que nenhum deles existisse. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos abrissem comigo a Bíblia em Coríntios. A epístola que Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 1 Coríntios, né? Falei. Capítulo 2. Quero louvar a Deus pela manhã deste dia de oração, uma manhã de louvor a Deus, uma manhã de busca do Espírito Santo. Mas antes de eu ler a palavra, eu queria cantar um ao Senhor. Vamos orar para ele. 77, a luz do Senhor resplandece, não é, igreja? Em nome de Jesus aqui. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas só pode fluir o que estás a pedir quando tu deixares brotar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só assim então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixarem. Aleluia! Voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz o Senhor. Aleluia, Jesus! Foi por Deus não sentir que sua alma se abriu. Tudo Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Ô, soberano! Quando tudo perante o Senhor
Quando tudo perante o Senhor. Aleluia! Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixar pode aplaudir o Senhor, amém? Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Eu creio que o Espírito Santo preparou para a gente estar meditando na palavra. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 e 12, amém? 1 Coríntios 2, 12. Louvado seja o Senhor Jesus por essa manhã de sacrifício no altar. Amanhã onde nós teremos nossa face do Senhor. Amém? Todos acharam? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo, ensinando comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem com essa mensagem aqui. Na verdade, a palavra de Deus fala que Paulo ele recebe algumas instruções acerca da igreja de Coríntios que estava havendo muitas divisões no meio do povo do Senhor, né? A qual o Senhor levantou ali em Coríntios. E a igreja de Coríntios, irmãos, era uma igreja que ela tinha todos os dons de Deus. Ela era uma igreja que o Senhor levantou através do ministério de Paulo, 55 anos depois de Cristo, né, que Jesus nasceu, Jesus viveu na terra, Jesus morreu, ressuscitou. Glória a Deus. E é levado aos céus. E o apóstolo Paulo tem um encontro, vocês conhecem bastante a história. Irmãos, eu me peguei pensando nesse texto aqui por esses dias, porque o apóstolo Paulo ele está tendo uma diversidade, está tendo uma confusão no meio do povo de Deus ali. E ele vem trazendo uma instrução à igreja. E ele começa a instruir o povo para que o povo pudesse compreender quem que era essa pessoa do Espírito Santo, quem que era o Espírito de Deus que instrui a igreja, irmãos. Porque, irmãos, eu entendo que naquela época, como é hoje também, quando o apóstolo Paulo ele vem instruindo a igreja de Cristo sobre essa palavra, que hoje, nos dias de hoje, vamos falar da igreja de hoje, porque a Bíblia também ela é atual, amém? Que a igreja de hoje, irmãos, ela tem se perdido muito na caminhada da fé, porque perdeu-se a comunhão do Espírito de Deus.
E o Espírito de Deus, irmãos, ele é aquele que vem nos abraçando e vem renovando o nosso entendimento. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vem falando que nós não devemos ser conduzidos por palavras humanas de persuasões. Perfeito. A expressão. Bom, eu sei que o apóstolo Paulo ele quer instruir a igreja para que o povo, irmãos, tivesse uma comunhão maior com o Espírito de Deus. Para que o povo de Deus, irmãos, ele viesse a buscar a presença do Espírito. Amém? Eu não estou conseguindo me concentrar por causa do raio solar, você acredita? O raio solar está batendo na vista, está me incomodando. Muda de posição. Mas não tem jeito. Não? Não tem jeito, na vista está incomodando. Eu não estou conseguindo me concentrar para poder fazer o texto. Então, a luz de Cristo. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Então, o Jesus. apóstolo Paulo, irmãos, porque o raio solar incomoda a minha vista muito, demais. Eu tenho até que usar óculos escuro quando eu estou dirigindo. Muito sério. Mas, glória a Deus, vamos lá tentar discernir o que Deus tem falado. Irmãos, quando o apóstolo Paulo ele instrui a igreja acerca dessas coisas, era para que o povo, irmãos, viesse buscar a espiritualidade. Porque a igreja de Coríntios era uma igreja muito guiada pelos dons naturais, pelas naturalidades, porque era uma igreja que habitava numa cidade muito próspera. E ele vem testificando que o povo tinha que buscar a presença do Senhor, tinha que buscar o Espírito de Deus, irmãos, para que pudesse ter uma vida reta, Glória para a que Deus. pudesse não andar segundo a carne, porque a cidade de Coríntios era uma cidade onde havia muita idolatria, onde havia muita carnalidade. E isso daí, irmãos, era um principado que operava naquele lugar. Tanto que teve muitas situações, onde os irmãos conhecem o texto, que trouxe divisões, que trouxe muitas situações no meio do povo. Mas o apóstolo Paulo ele vem ensinando a igreja a ser cheia do Espírito Santo, mas também a ser conduzida, irmãos, com integridade diante do Senhor. Onde o povo se encontrava com divisão, dizendo que uns era de Paulo, outros era de Apolo, outro era de Cefra, por conta que Paulo foi muito usado naquele lugar. E estava havendo uma divisão. E Paulo ele vem ensinando a igreja a não andar, irmãos, segundo opiniões alheias do povo. Entendeu? Mas Porque, irmãos, nós temos que andar guiados pelo Espírito, amém? Quando Jesus ele instrui os seus discípulos acerca do Espírito Santo, lá em João 16, ele fala que ele iria ao Pai e ele enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu entendo aqui que hoje nos templos, nos grandes templos, hoje se existe uma liturgia na igreja, hoje se existe uma ética até mesmo dentro da igreja que é louvável, desde que, irmãos, nós não devemos engessar a presença do Espírito Santo, porque hoje nós vemos muitas situações dentro dos próprios templos da igreja, irmãos, muitos pregadores, muitas pessoas que conhecem muita palavra, pregando o evangelho de uma forma técnica, pregando o evangelho às vezes de uma forma que até move o coração do homem, no sentido de tipo assim, de chamar a atenção, de ver que o homem ele realmente ele tem uma liturgia, ele conduz a palavra de Deus até de uma forma agradável aos ouvidos de muita gente, mas a presença do Espírito Santo não está habitando. O Espírito de Deus ele não está conduzindo aquilo muitas das vezes. E é isso que Paulo ele vem ensinar à igreja. Irmãos, nós não devemos ser conduzidos somente por uma forma técnica de conduzir o culto. Não, mas o Senhor,
ele tem uma multiforma de agir no meio do povo. Amém? A palavra de Deus, ela é renovada. Porque, irmãos, toda a forma técnica que existe sobre a terra dos viventes foi o próprio Deus que colocou no coração do homem. Mas o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos ser conduzidos pelo Espírito para que ao abrir da nossa boca o Espírito de Deus venha falar. Amém. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos na dependência, ou a igreja de Cristo hoje na terra, ela está mais na dependência de buscar um conhecimento humano para que possa impressionar o homem, ou um público que ouve a palavra, do que buscar ali, igual está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6, fechar a porta dos vossos aposentos e falar com o Pai em secreto que tudo vê, e o Pai que tudo vê te responderá publicamente. Então, irmãos, nós vemos que essa divisão existe dentro da igreja de Coríntios por causa da busca do Espírito Santo. Porque ele faltou, irmãos. Porque, irmãos, eu quero crer, e eu creio assim. Porque eu também vim, irmãos, do mundo. Né? O Senhor me resgatou do mundo. E outra hora que eu andava errante, eu não tinha essa compreensão que hoje, pela graça, eu tenho. É lógico que o Espírito, ele discerne todas as coisas. O Espírito Santo, ele sempre vai ter um algo além. É por isso que Jesus, ele ensina que nós devemos ficar em Jerusalém, até que do alto sejamos revestidos do poder do Espírito Santo. Porque, irmão, sem a presença do Espírito Santo, muitas das vezes a palavra do Senhor, ela é ministrada e as pessoas se dispersam. Jesus, ele propõe uma parábola dizendo que o semeador semeou a palavra. Irmão, será que a palavra de Deus é defeituosa? Será que existe alguma debilidade na palavra? Ou o problema está no nosso coração, quando entramos dentro da casa do Senhor? Ou quando, né, pelo menos, temos um convite para ir até a presença de Deus? Eu falo porque hoje, se estamos na igreja há 1 ano, ou há 5, ou há 30, igual o apóstolo está, um dia a gente começou pela primeira vez um convite, um único convite. Se eu estou hoje, irmãos, 12 anos na fé, mas teve um dia, porque ninguém anda e daqui está 1000 milhas. Não. Se hoje nós temos um pouquinho, irmãos, de compreensão do Evangelho de Jesus Cristo, é porque um dia nós demos um primeiro passo para o Senhor. Ou porque o Senhor nos chamou, porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E se hoje, irmãos, nós temos esse pouquinho de compreensão, nós temos que ter humildade suficiente para falar, Espírito Santo, me ajuda, porque eu não quero conduzir o chamado a qual o Senhor confiou na minha vida, independente do meu tempo na carreira da fé, independente. Eu preciso estar sempre buscando a renovação da minha mente pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus ele faz essa promessa, que os discípulos precisavam ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do Espírito Santo. A Bíblia fala aqui em Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos, sentados em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, como um vento inveemante e impetuoso, encheu toda a casa, e pousaram sobre ele línguas de fogo como repartidas, e todos foram cheios do Espírito Santo. É isso que o apóstolo Paulo ele vem conduzindo a igreja. Irmãos, nós não podemos ser conduzidos por palavras humanas. Não, porque a palavra humana, irmãos, ela traz até um presente momento, um conhecimento que parece que vai andar. Mas sem a presença do Espírito de Deus, irmãos, as coisas não andam, irmãos. As coisas não fluem. Por isso que muitos se frustram na carreira da fé. Por isso que muitos, irmãos, não conseguem ter uma vida constante com Cristo. Porque deixou de buscar a presença do Espírito Santo. A pessoa até vai dentro da igreja, a pessoa até sente a presença do Espírito Santo, mas ela não quer ter uma comunhão contínua. Ela não quer para que muitas das vezes ela busca uma palavra realmente humana, irmãos. Nós temos vivido dias maus sobre a terra. Temos vivido, irmãos, dias de muitas modernidades que têm tomado conta dos templos, aonde
Não existe mais o clamor para que Deus envie as almas, sabe, irmãos? Só existem palavras humanas, palavras que mexem com o emocional e com o sentimento do homem, mas não traz um arrependimento pelo poder do Espírito Santo. Aonde mexe com o emocional, a pessoa fica emocionada. Existem muitos congressos que falta aquela oração de Abacuque, mas verdadeiramente, aonde a glória é de Deus, aonde o louvor é do Senhor, aonde a adoração é de Cristo. Amém? Porque faltou se encher do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha falar ao meu e ao teu coração aquilo que quer que seja dito. Porque muitas das vezes nós queremos ir com a força do braço. A igreja, irmãos, chegou num estado de modernidade, aonde não precisa mais se clamar, como está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. O povo hoje, irmão, sabe o que as igrejas estão fazendo? As igrejas estão colocando no Facebook, vai lá e posta no Facebook, posta no Instagram. Graças a Deus que eu nem tenho isso aí, irmão. Nem quero ter. E esquece de clamar, esquece que o Senhor vai responder a igreja. O Espírito de Deus vai visitar as almas, irmãos, para que as almas se acheguem a Cristo. A Bíblia fala que João Batista, o povo ia ter com ele no deserto. João Batista tinha Facebook, irmãos? João Batista tinha Instagram? Não, mas ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do poder, cheio do Consolador. Irmãos, e é sobrenatural. É uma coisa que sai do natural. Mas quando, irmãos, nós buscamos o poder do Espírito Santo, ele tem palavras, irmãos, que de repente eu e você ainda não conseguiu compreender, ou que ainda não desceu no coração. O apóstolo, nesse mesmo texto aqui, ó, ele está falando assim, ó, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e que não desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glórias a Deus, eu creio. Mas muitas das vezes, irmãos, a igreja, ela está caminhando numa situação tão rasa. A igreja de Cristo está caminhando na terra, e que na época não era diferente, mas a igreja está caminhando numa situação tão rasa, aonde tipo assim, ó, por exemplo, às vezes Deus até revela alguma coisa sobrenatural dentro do texto bíblico, mas o povo não quer mergulhar, irmãos. Infelizmente, não quer fazer igual está escrito em Ezequiel 47. O povo, às vezes, Deus começa, me chama, Deus te chama, e aí a igreja anda, aí a água está molhando aqui a canela, aí a pessoa para na fé, porque às vezes ela começa a ter uma revelação de Deus, e Deus revela, porque são as águas do Espírito. Mas ao invés da pessoa continuar nadando, continuar andando, para que as águas venham até os joelhos, aleluia, a pessoa fica olhando, não tá bom do jeito que tá. Tá bom, eu não quero mais de Deus, não. Mas a Bíblia fala que quando o Senhor chama Ezequiel, ele vai andando, as águas vêm na canela, as águas vêm até os seus joelhos, as águas vêm até a sua cintura, e ele continua andando na caminhada da fé, nas águas do Espírito Santo. Ao ponto dele andar, irmãos, dele não conseguir mais andar, mas ele só conseguir fazer a obra de Deus mergulhando com toda a força. Glória a Deus. Porque, irmãos, é isso que Deus... Irmãos, o Espírito de Deus me chamou da graça para isso. Para que nós não viemos, irmãos, andar com a água na canela, não. Mas com a água ao ponto... Porque, irmãos, se você olhar o texto lá de Ezequiel, a Bíblia fala que quando Ezequiel ele mergulha ao ponto de ele não conseguir mais andar nas águas do Espírito, a Bíblia fala que Deus envia provisão sobrenatural. Envia grandes peixes. Irmãos, é profundo esse texto. E o apóstolo Paulo, ele chama a igreja, irmãos, para essa intimidade. Ele fala, irmão, sabe por que ele está tendo muita divisão? Porque não está tendo uma busca do Espírito Santo. Não está tendo uma direção do Espírito Santo. Irmãos, eu quero crer assim. Irmãos, eu vejo que é assim. Porque, irmãos, a partir do momento em que, de repente, eu e você colocamos a nossa mão para resolver algo, sem pedir uma direção do Espírito Santo, pode até dar certo, irmão, mas é uma coisa muito rasa.
é uma coisa muito superficial. Mas quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, Deus ele tem uma direção sobrenatural. Aleluia! A Bíblia fala que Agar, ela começa a chorar por um odre de água, irmãos. Por um odre de água. Porque até então estava acomodado para ela estava favorável. Ela andando no deserto ali com aquele odre. E a Bíblia fala que quando ela se dispõe a buscar o Senhor, olha, irmãos, a direção de Deus, Deus abre os seus olhos, como se parece que aquilo ali estivesse cego, como se aquilo ali não existisse na frente de Agar. Por quê? Porque ela buscou a presença do Senhor. Amém. E muitas das vezes o Espírito de Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui na manhã deste dia, para que nós não possamos, irmão, sabe, andar de uma forma rasa na presença do Senhor Jesus. Que possamos buscar a presença do Espírito Santo, que é uma promessa do próprio Senhor. Amém, irmãos? Porque o próprio apóstolo Paulo, que ele escreve o texto, ele era um homem que andava com Cristo, mas ele queria ser cheio do Espírito. Ele queria ser muito cheio do Espírito Santo. Por isso que quando ele é questionado acerca de algumas coisas, porque as pessoas, eu vejo muitos pregadores falando acerca de Paulo algumas coisas. E, irmãos, eu acredito que se Paulo estivesse aqui, ele ia usar esse mesmo texto para dizer quem é Paulo. Porque ele não usou da letra, irmãos. Ele falou, não vou usar do conhecimento da letra humana, para que eu não torne a cruz de Cristo vã. Mas se eu tenho do que me gloriar, me gloriarei na cruz do Senhor. Aleluia! É na cruz de Glória Cristo. de Deus! Muitos têm se gloriado hoje em dia, é no conhecimento humano, é na estrutura do templo. Tem, irmãos, tem feito, sabe, um ambiente, aquele ambiente assim, que parece um cenário de Hollywood, irmãos, para se chamar a atenção dos povos. Mas, irmãos, a pessoa às vezes entra dentro da casa que se diz a casa do Senhor, e muitas das vezes, irmãos, sai igual ou pior. Mas quando o Espírito de Deus ele habita, irmãos, na vida da pessoa, ou ele está no ambiente, porque o Espírito Santo ele vem mesmo, irmão, para nos constranger com força. Não, mas ele vem, eu falo, Jesus, será que é só comigo isso, Jesus? Eu não sei não. Porque eu sou tão pecador, irmãos. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aleluia. É, irmãos. Eu falo, Jesus, ou eu estou ficando muito crente, ou não sei, Jesus. Eu vou nadar na Mas água. molda esse vaso aqui. Porque, irmãos, a gente vê cada coisa. E na época já tinha, irmãos, na igreja de Corinto. E o povo tinha os dons. Mas precisava andar com o dono do dom. Aleluia! Porque os dons, Oh, irmãos, glória. muitos têm dom. E o dom é de Deus. O dom é de Deus. Muitos têm o dom de pregar a palavra. Muitos têm o dom de profecia. Muitos têm o dom de revelação. Têm o dom de expulsar demônio. É um dom. Está escrito que Jesus disse sobre esses dons. Mas, irmãos, muitas das vezes buscou a presença do Espírito Santo ou começou a caminhar com Deus só por um período de tempo. Quando viu que conseguiu conquistar esse dom, irmãos, agora que ele conseguiu chamar a atenção do homem, aonde ele vira de alguma forma um ídolo dentro das igrejas, porque o que a gente vê, irmão, tem pessoa que prega por demais. Irmão, tem pessoa que prega muito assim. É um dom terrível. É um dom do Espírito, irmãos. Só que pergunta se essa pessoa anda com o Espírito Santo. Pois é. Porque, irmãos, desce do púlpito é uma desgraça. Aleluia. É uma Tá desgraça. vazio, seco. Não é uma palavra pesada, irmãos. Para quem não sabe o que é desgraça, é uma pessoa que não tem a graça. É uma pessoa que ela não tem a graça, ela tem o dom. Porque ela buscou e o Senhor entregou o dom. Só que ela pegou e fez desse dom, irmãos, um ídolo. Fez um Deus do dom. E o Senhor nos chama nessa manhã para que eu e você possamos nos examinar a nós mesmos. Para que nós não possamos, irmãos, sermos guiados por Glória a palavras humanas, aonde muitas das vezes nós liberamos ou temos um certo tipo de conhecimento, aleluia, e perdemos a intimidade com o Espírito de Deus. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Espírito de Deus, ele está aí, irmãos, para nos convencer mesmo. Jesus disse em João 16, versículo 9,
que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu falo, Senhor, não é possível, Deus. Eu não quero julgar, mas Senhor, eu não acredito que essa pessoa, que ela se disse que tem comunhão com o Espírito Santo, ela, não que nós não temos o nosso espinho na carne, amém, irmãos? Amém. Nós temos, mas acabamos de cantar aqui, se colocarmos diante do altar de Deus, irmãos, porque eu tenho as minhas fraquezas, as minhas debilidades, mas eu não posso andar segundo elas. Eu tenho que andar segundo o Espírito de Deus. Amém. Irmãos, só que muitos têm um pecado de estimação. Muitos têm um pecado de estimação. É muito sério. É muito sério. E eu falo, Senhor, será que essa pessoa tem comunhão com o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo não dá força para essa pessoa caminhar com essa debilidade dela aí? Para que ela não caia em tentação, como foi. Meu Deus do céu. Porque hoje, irmão, se existe uma palavra nos altares aí de muitas igrejas, uma palavra que mexe com o emocional. É uma palavra que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. São palavras humanas. Irmão, nós não somos guiadas. Nós não somos a igreja de Cristo, não. Não deve ser guiada por palavras de homem, por palavras humanas, mas tem que ser a palavra do Espírito de Deus, que vem até a divisão da alma e do Espírito. Por que que a palavra de Deus se renova, irmãos? Porque ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Toda a palavra Aleluia, é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Irmãos, a minha esposa, ela é formada em psicologia. E um dia Deus falou comigo. Deus falou assim, fala para sua esposa que ela precisa verdadeiramente aniquilar, irmãos. Mas aniquilar mesmo, fazer como o Senhor falou para Saul. Ó, você precisa destruir tudo. Não é para destruir 99,99. É para destruir tudo. Irmãos, aquele CD que não presta para mim, vai prestar para quem, irmãos? Aquele objeto, não, para mim não serve, que agora eu sou crente e vou dar. Não, é para destruir, irmãos. É para pôr fogo mesmo, pegar literalmente. Aleluia! Pôr fogo. É, irmão, porque eu não entendo alguma forma de Jesus. Ou eu estou ficando doido, ou o Espírito Santo está iluminando a minha mente, não está iluminando a mente do irmão, ou está iluminando a mente do irmão, ou não está iluminando a minha. Porque de repente a revelação eu não compreendi ainda, mas alguém compreendeu, irmãos. Deus vai usar alguém, irmão, para poder falar, Aleluia! De repente você não está enxergando, mas Deus vai usar alguém para falar, o Espírito de Deus vai vir com a palavra, vai vir, irmãos. Se nós somos guiados pelo Espírito, o Espírito de Deus vai vir com a palavra. Irmão, de repente eu não estou enxergando nada, mas de repente o pastor Pedro está orando mais que eu, e o Espírito de Deus revela para ele, para vir de encontro. Dá o discernimento. Eu falei com minha esposa, eu falei, meu amor, tem muitas coisas que você vai ter que aniquilar mesmo, da grade da sua faculdade. Não cabe. Se você quiser viver os frutos do Espírito Santo, você vai ter que aniquilar algumas coisas da psicologia, irmão, que são coisas malignas, satânicas, que vêm para poder cauterizar, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não seja resplandecido o Evangelho de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus. Porque cega, irmãos. Cega, e a pessoa às vezes ela fica emocionada. Às vezes a pessoa vê alguém ministrando uma palavra do céu, ou uma palavra que mexe com o emocional, e ela fala, meu Deus, como é que ele não me pregou, como é que ele não me falou. Irmão, mas só mexe com o emocional. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Espírito de Deus. Foi o Senhor que deu o crescimento. Por isso que muitas das vezes as pessoas entram dentro das igrejas, ela ouve uma palavra assim que mexe com o emocional, mexe com a emoção, mas o Espírito Santo não está por detrás daquela palavra. Muitas das vezes é uma situação assim, de um ambiente super favorável, sabe, irmãos? Um ambiente gospel. É um ambiente gospel. Hoje é um ambiente gospel. Mas o Espírito de Deus não está ali.
Irmão, mas eu quero te falar algo. Se eu e você buscarmos com sinceridade, com obediência, com temor, com tremor, com amor, a presença do Espírito Santo, verdadeiramente, irmãos, ainda que seja uma palavra simples, ainda que seja algo que não vai chamar tanta atenção dos homens, mas Deus vai falar no meu e no teu espírito, ou naquele que está nos ouvindo, ou até mesmo através de uma fala simples, porque Jesus ele pregava para a multidão, mas Jesus também pregava para uma mulher samaritana. Jesus pregou para Saulo. E Jesus pregou para muitos homens no individual. A palavra de Jesus era simples aos olhos dos homens. Amém? Mas era uma palavra que ficava germinando, porque o próprio Jesus ele era cheio. Ele era cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Então Paulo ele vem instruindo a igreja de Corintos que a igreja precisava andar pelo Espírito, precisava pedir a direção do Espírito. Aleluia. Para que a palavra de sabedoria humana, irmãos, ela não viesse tomar lugar ao ponto, irmãos, das pessoas fazer como tem feito hoje. Tem tentado chamar a atenção do homem por um ambiente, sabe? Por um ambiente favorável à nossa própria carne. Mas o Espírito de Deus me chamou nessa manhã, te chamou, Aleluia. para que nós pudéssemos falar. Glória a Deus. Me perdoa, Senhor, se muitas das vezes eu não tenho buscado ser cheio do Teu Espírito, para que eu não pudesse, muitas das vezes, irmãos, nós temos mesmo, como ser humano, o nosso ego, ele quer, irmãos, muitas das vezes, buscar palavras, né, bonitas, assim, palavras até floreadas, palavras floreadas, mas o Espírito de Deus, ele quer nos revelar algo mais profundo. Aleluia. As coisas que os olhos não viram ainda, que os ouvidos não ouviu, são essas coisas que o Senhor tem preparado. Mas muitas das vezes nós não queremos. Conversei com a minha esposa, falei, Ana, se você quiser usar a sua forma técnica de fazer a obra de Deus, não vai dar certo. Essa forma da psicologia, ela pode funcionar assim, quando você estiver em um ambiente que cabe. Mas na obra do Senhor, não. Na obra do Senhor você precisa Louvado se encher do seja Espírito. Deus. Você precisa se encher do tanta gente Espírito fazendo para que você possa conduzir. Opa! Irmãos, eu conheço Sobrenaturais. algumas pessoas. Ó, irmãos, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Glórias a Deus. toda a adoração seja dada ao nosso Senhor e Oh, Salvador glória. Jesus Cristo. Sim, papai. Irmãos, não é falando mal, porque minha esposa ela é formada. Eu não estou criticando aqui a psicologia, amém? Quando for necessário, é bênção, glória a Deus. Deus deu essa sabedoria para o homem também. Mas essa é uma sabedoria humana, é o que Paulo está falando aqui. É um conhecimento humano. E Deus quer nos levar a mergulhar as águas do Espírito. Mas, irmãos, infelizmente, nessa caminhada da fé, eu já conheci pessoas que se dizia que andou com Cristo, que, né, pastores até. Sim. Uma pastora que ela... Muitos anos de pastora, irmão, por sinal. Triste falar isso. É um triste mundo. Mas ela começou a fazer psicologia e hoje está desviada do caminho. Muitos anos, dentro da barriga, né, teve ministério. Por quê, irmãos? Porque se a gente não procurar se encher do Espírito Santo, irmãos, tem muitas coisas, muitas situações técnicas que sobrevêm para querer nos dispersar mesmo. E a igreja, você acha que a igreja está diferente hoje? Você acha que o povo que diz que quer ir para o céu está diferente dessa igreja aqui de Corintos, que está tendo uma divisão? Paulo falou, não, irmãos, vamos buscar o poder do Espírito para que nós possamos discernir todas as coisas. Para que o Espírito de Deus traga no meu e no teu espírito uma palavra que vai mexer com o espírito do homem. Quando nós abrimos a boca, irmãos, cheio do Espírito Santo, irmãos, aquela pessoa, de repente, ela pode não querer, ela pode até endurecer o coração, mas aquela palavra vai ficar na alma dela. Amém. Vai falar, não, Deus falou comigo. Aquela palavra foi uma palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós queremos usar técnicas humanas.
É o que Paulo está falando aqui. Ó. São técnicas humanas. Exige, irmão, hoje tem coach, né, que fala. Para mexer com o sentimento, meu Deus do céu. Só que a pessoa às vezes sai, entra vazia, sai vazia. Então, irmãos, que nós não podemos perder a essência que Jesus Cristo nos ensinou. Que possamos ser cheios do Espírito, para quando abrirmos a nossa boca, o Espírito Santo convencer o pecador, como me convenceu e tem me convencido. Aleluia. Como te convenceu e tem te convencido. Como um dia o Senhor usou alguém cheio do Espírito Santo, Amém. que não foi com palavras humanas, que de repente até falava uma fala bem simples, mas uma fala sincera, Aleluia. uma fala de temor, uma fala santa, Glória uma fala a Deus. com compromisso com o Criador, e fez a diferença na minha e na tua vida, amém? Amém. Amém. Nós não podemos perder essa essência. Glória a Em nome de Deus. Jesus, o relógio está certo. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo vem falar aqui, irmãos, ó, no versículo 12, ó, mas não recebesse o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudessem conhecer os que nos é dado gratuitamente por Deus. Irmão, nós não recebemos o Espírito do mundo. Até parece, irmãos, que falar isso dentro da igreja, irmãos, até parece, irmãos, só parece, mas o Espírito Santo está aqui também. Só parece que é chover no molhado, irmãos. É, irmão, parece que é chover no molhado. Mas o Espírito de Deus, ele nos traz para perto e fala, busca mais a minha presença, porque eu tenho coisas que você ainda não compreendeu. Aleluia, Jesus. Eu tenho coisas que o seu ouvido ainda não ouviu e Eita, não desceu ao teu coração. É verdade, Pai. Eu creio, Senhor, nessa palavra que é fiel e verdadeira e digna de toda a aceitação. Irmãos, essa palavra é uma palavra que foi pregada para a igreja. É para a igreja isso aqui. Não, ele não está falando. Ele está falando para a igreja, irmãos. Que a igreja precisava se encher do Espírito. A igreja precisava se encher do Espírito. Aleluia. Que o Espírito Santo venha ministrar melhor no teu e no teu coração essa palavra. Que, irmãos, nós não podemos muitas das vezes buscar o conhecimento humano para querer impressionar os homens aí com palavras bonitinhas, palavra que vai mexer com o emocional, o sentimento da pessoa, mas a pessoa não vai entender Glória a Deus. o poder do sangue de Jesus Cristo. Porque a mensagem da cruz era loucura. Ele está falando aqui, ó, no versículo 1, se você ler o capítulo 1 e o 2, ele está falando, ó, a mensagem da cruz era loucura realmente. Mas Deus pegou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Porque muitas das vezes, irmãos, é isso que a igreja tem feito. Tem procurado mais buscar o conhecimento humano do que o conhecimento do Espírito. Para que o Espírito de Deus, ele venha convencer, venha trabalhar nas emoções, no sentimento, venha trabalhar na alma e no espírito da minha e na sua vida. Irmão, quando nós buscamos ser cheios do Espírito, muitas das vezes, irmãos, parece assim que é chover no molhado, mas muitas das vezes é uma palavra que Deus te usa, uma só. Senhor, libera uma palavra e o meu servo será sarado. Aleluia. Libera uma palavra. Mas irmãos, nós queremos buscar a palavra do homem, uma palavra inteligente, uma palavra que vai, né? Fala, nossa, aquela pessoa. Porque, irmãos, hoje em dia, até parece assim que os palestrantes dos púlpitos das igrejas, irmãos, hoje parece que a pessoa, assim, se ela falar assim que ela só é pastor, não serve para muita igreja. Não, irmão, rapaz, o que eu tenho visto aí. Irmão, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, pronto, irmãos. É isso que Deus quer. Mas hoje não, hoje parece que é assim, ó, tem que ter um título. Não, ele é pastor, ele se formou não sei no quê, se formou não sei na onde, se formou não sei.
Irmãos, tem algum pecado com você? Não. Mas, irmão, parece que o público é atraído. Tipo assim, ó, você fala Grande assim, ó, Deus, vai o pastor grande pregar. O que ele tem? Ele fala, grande não, Deus. ele é pastor, ele é um servo. Ele é cheio do Espírito Santo. As pessoas falam, ah, tá bom, beleza. Mas aí, irmão, se vem com um currículo assim, aí ele é pastor, ou muitas das vezes nem fala que é pastor, mas ele é advogado, psicólogo, ele é doutor, não sei no que, se formou na rádio. Aí, Eu acho. irmão, isso aí atrai o povo. Irmãos, é isso que o povo tem buscado. Mas a igreja de Cristo, irmão, o povo de Deus, aleluia, que quer ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu vi um testemunho de um pastor que ele disse assim, ele é um pastor só. Ele é só um pastor. Irmão, é até feio falar que é só. Que palavra feia, né, irmãos? Misericórdia, porque Jesus era só um pastor, Jesus era só pastor, só. Ele não tinha, não, Jesus não. Jesus ele só era pastor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado, engrandecido. Porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi aconselhar uma jovem com a esposa dele no seu gabinete. E ele falou assim, irmãos, é o que Paulo está falando aqui. Ó. Não é palavras humanas, mas são palavras que os ouvidos não ouviram. Ele disse que ele foi aconselhar uma jovem que estava em estado de depressão, que iria se matar. Ela falou assim, ó, eu vou conversar com esse pastor, se ele não me ajudar, eu me mato nessa noite. Diz que essa jovem foi até esse pastor, ele mesmo contando no altar, ele falou, irmãos, eu não sei nem o que eu disse. Aleluia. É assim mesmo. Irmão, por isso que você ser cheio do Espírito Santo, irmão, é diferente. Aleluia. O Espírito de Deus nos chamou para isso. Não com palavras humanas, irmãos, que tem atraído muitos homens, mas ser cheio. E diz que ele conversou com essa jovem e diz que ela falou assim que deu um estralo nela, né? Como ela falou. Deu um estralo nela e ele falou uma coisa para ela aos seus ouvidos que parece que foi como um arrancar. Igual aquela mulher lá que num sábado, né? Ela tinha um espírito de doença há 18 anos, andava curvada. E Jesus impôs a mão sobre ela e disse, seja livre. Irmãos, uma palavra simples, mas cheia do Espírito. Amém. E aquela mulher, aleluia, ela voltou ao normal. Amém? Amém. Então diz que aquela jovem, naquela hora que o pastor chegou, e ele disse assim que ele nem sabe o que ele disse para aquela mulher. Diz que a mulher sarou na hora. Melhorou, irmãos. Glórias ao nome de Jesus. Porque era um homem cheio do Espírito Santo. Ele não tem nenhum currículo de nada, não, irmãos. Ele é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, irmão, que o Espírito de Deus venha iluminar a minha, a tua mente. Para que nós não possamos falar palavras humanas que vai mexer só com o sentimento, com a emoção, mas não vai mudar o caráter da pessoa. Amém? Vamos fazer uma oração? Quem que vai orar? Você? Terminou? Acabou, glória a Deus.